Você falou, o Brasil não pode ficar parado. Pergunta bem simples. O Brasil está ciente disso? O Brasil tem ciência dessa oportunidade? Porque, assim, olhando de uma maneira bem distante, a gente percebe que não há uma proximidade tão grande, pelo menos em discurso, do governo atual com o eventual governo Trump. Até o Trump se mostra até muito mais próximo do nosso vizinho argentino do que do governo brasileiro. O quanto que isso, de certa forma, pode atrapalhar a importância desses 10 próximos anos que você disse são mais importantes que os últimos 200 anos na relação Brasil-Estados Unidos? Há duas maneiras de você ver, Thiago. Se você entender o Brasil como se o Brasil fosse um arquipélago, tá certo? Um conjunto de ilhas, eu acho que tem ilhas no agronegócio brasileiro, ilhas no setor de fusões e aquisições brasileiro, ilhas no setor de tecnologia no Brasil, ilhas no sistema financeiro, e eu diria que até ilhas no setor manufatureiro que estão com a antena ligada na frequência correta do que será a dinâmica do crescimento americano nos próximos anos. Uhum. Mas, mais uma vez, se você entendeu que o Brasil é um arquipélago, né? E um arquipélago em que muitas das ilhas não tem pontes conectantes. Então, tem gente prestando atenção. Do ponto de vista conjunto, né, se existe vamos supor, existe uma política brasileira para aquilo que a principal economia do mundo será nos próximos 10, 15 anos? Claramente não. Claramente não. E o contrário também é verdadeiro. Quer dizer, você terá percebido, Thiago, que o Brasil é um grande ausente dos debates na corrida eleitoral americana. Ninguém fala sobre o Brasil, né? Eu estou no conselho de uma empresa e nesse conselho eu tenho um colega que já desempenhou uma função muito importante no Congresso dos Estados Unidos, né? E ele quando eu comento essas coisas, né, de que o Brasil é uma superpotência agrícola, né, é um ator indispensável no campo da energia renovável, no campo da transição para a economia verde, às vezes parece que ele está ouvindo algo que, sabe, desceu do disco voador vindo de um outro planeta. E quando ele ouve, todo mundo presta muito atenção. Quando, enfim, se diz essas coisas, todo mundo presta muita atenção, porque o Brasil é realmente muito, muito importante. O Brasil é importante. O Brasil tem peso, né? Mas a gente não tem sido captado à altura também pela atenção americana. A última vez que isso aconteceu de maneira séria, né, que alguém fez uma coisa assim, estruturada, bem feita, foi em 2001. Já vão aí 23 anos, né? Aquele Council on Foreign Relations, né, que é um dos principais, se não o principal think tank nos Estados Unidos, produziu um estudo sobre o quão o Brasil era relevante e que, portanto, todo um novo foco, né, da política externa, da política econômica dos Estados Unidos deveria se direcionar ao Brasil. Mas aí, mais tarde, naquele ano, você teve o 11 de setembro, e eu acho que toda a atenção foi para o Oriente Médio, foi para a guerra para o terror, e essa agenda com o Brasil, uma agenda estratégica, o Brasil acabou ficando numa gaveta, né? A gente não conseguiu desengavetar. E hoje, eu acho que, infelizmente, nós estamos com um item de diálogo, né? Governo a governo. É engraçado que as sociedades se adoram, né? Sociedade brasileira e sociedade brasileira se gostam muito, o intercâmbio de ideias, né, é bastante grande, mas do ponto de vista estratégico, né, que cabe aos governos, a gente está muito distante. E com itens de baixa produtividade, né? Por exemplo, o Brasil está sediando o G20 esse ano. Há uma conversa que parece prioritária na agenda do Brasil, que é taxar os super ricos, não criar uma espécie de imposto internacional. A chance disso acontecer é nenhuma, não vai acontecer. A secretária do Tesouro, né, a Janet Yellen, até pode, como se diz em inglês, pay lip service, né, ou seja, dizer que é uma proposta interessante, mas isso jamais vai acontecer, não vai passar no Congresso americano. Aliás, acho que não vai passar em Congresso nenhum, e criar uma espécie de efeito distorção, né, para terceiros mercados dessa política que não vai passar. E eu também acho que a gente está com outras prioridades que não estão muito alinhadas com o que é o objetivo do Brasil, que é, por que você precisa de uma política externa e uma política econômica? Para aumentar a renda da população. Vamos rapidamente chegar a uma renda per capita de $20 mil, né, ficar mais parecido com a renda per capita da Europa Mediterrânea. Eu, assim, recentemente assisti uma conversa, né, entre um alto funcionário brasileiro, né, do Palácio Planalto, e um embaixador americano, e tem uns 2, 3 meses isso,
E esse embaixador americano sugere ao brasileiro criar um mecanismo, né, que viesse a congregar os Estados Unidos, o Canadá, a Argentina, o México e o Brasil, ou seja, as 5 principais economias do nosso continente, não para ir em contra, por exemplo, os BRICS ou outras coisas que estão acontecendo no mundo emergente, mas, enfim, nós somos vizinhos, né? Nós somos todos americanos, não são norte-americanos, outros são sul-americanos, nós somos democracias, nós somos ocidentais, é importante criar um grupo que talvez pudesse, com maior agilidade, maior fluidez, traçar um futuro que é bom para todos. E, enfim, o representante brasileiro falou assim, não, isso daqui, a gente, em muitos aspectos, o Brasil é mais parecido com os países africanos, não sei se vale muito a pena prestar atenção a isso. E você sabe que eu tive uma experiência de governo agora, né, Sim. com o ministro Paulo Guedes, e as nossas prioridades eram muito no sentido de, veja, o Brasil é membro dos BRICS, é membro do G20, se nós formos membros também da OCDE, não é que esse clube de países mais desenvolvidos, só vai ter um país do mundo que participa desses 3 tabuleiros, é o Brasil, né? E para isso relações com os Estados Unidos são fundamentais. Esse governo também já deixou essa agenda para trás. Então há uma espécie de uma aposta não dita, mas, na minha opinião, muito clara, né, por parte da atual administração no Brasil, de entender que os Estados Unidos estão em declínio e que, portanto, é necessário você colocar as suas fichas em outra parte do mundo. E minha opinião é que isso está errado. Essa outra parte do mundo, sobretudo a Ásia, China, sem dúvida alguma, é um novo Greenwich geoeconômico da maior importância, tem muita complementaridade, a gente vai conseguir gerar muitos excedentes nessa relação, mas os Estados Unidos continuarão como principal economia do mundo durante muito tempo. E só para fechar, quando você falou, né, comparando as grandes diferenças, o quanto o Brasil poderia, talvez me corrija se estiver errado, mas talvez a Câmara ganhando, o Brasil pode ter até uma vantagem maior ou uma desvantagem menor do que uma vitória do Trump. Tô certo? Eu acho que eu aprendi na esfera pública, né, e particularmente na esfera pública internacional, mesmo no setor privado, Tiago, que você tem que ajudar a moldar as circunstâncias, sabe? Sabe aquela frase do José Ortega y Gasset, né, o grande filósofo espanhol, yo soy yo e as circunstâncias? Tudo bem, as circunstâncias estão aí. Vai ser Trump ou vai ser Harris? Só que Trump ou Harris, melhor ou pior para o Brasil, depende do que eu fizer. Né? Por exemplo, eu tenho uma agenda de desregulamentação com os Estados Unidos, eu tenho uma agenda para combater bitributação, eu tenho uma agenda para mostrar a atratividade do mercado brasileiro vis-à-vis o mercado mexicano ou o mercado europeu, ou mesmo o mercado indiano, né, onde os Estados Unidos agora estão colocando muitas das suas fichas, né? Vai depender muito do que a gente fizer. Né? Vai depender muito do que a gente fizer. O que eu acho é que o nosso intercâmbio, né, seja tecnológico, seja econômico, comercial ou de investimento, está muito distante do que ele deveria ser. Tá certo? O Brasil é essencial para um mundo em que a bússola é orientada por democracia, por economia de mercado, por sistema multipartidário, por imprensa livre. Né? O Brasil é muito importante para esse jogo.